Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse estudo bíblico para você, tipo videoteca, comentando todos os livros da Bíblia. Nós já cobrimos 19 livros com o livro dos Salmos, agora nós vamos para o 20º livro na ordem canônica, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o 20º livro na ordem canônica, o terceiro livro dos livros poéticos, que pertence à terceira divisão do nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento está em ordem de assuntos, primeiro Pentateuco, depois 12 livros históricos, e aí vem 5 livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios é o terceiro livro poético. Depois nós vamos ter Eclesiastes e Cantares, esses 5 livros poéticos. Depois, a última, praticamente as duas últimas, são os profetas maiores e, por fim, os 12 profetas menores. O título hebraico do livro de Provérbios é Mishle Shlemó, que quer dizer Provérbios de Salomão, e significa as analogias ou máximas de Salomão. O termo Mishle quer dizer comparação ou provérbio, e é provável que derive do verbo machal, que quer dizer governar, designa, portanto, um controlador, princípio de vida expresso por analogia. O título em português, Provérbios, significa máximas que expressam uma verdade de forma sucinta. Tem-se dito que provérbios são sentenças curtas, tiradas de longas experiências. Então, esse é o livro de Provérbios. Provérbios possui 31 capítulos, 915 versos. Há também no livro de Provérbios 49 perguntas, 27 versículos e profecias ainda não cumpridas, 67 tipos de pecado, 66 coisas a respeito dos tolos, 28 coisas a respeito dos preguiçosos, 22 coisas a respeito dos reis, 25 abominações no livro, 215 ordens, 120 promessas, 27 bênçãos, 24 segredos da vida e 17 coisas melhores. Há um total de 560 provérbios no livro de Provérbios. Apesar de ser 915 versículos, são 560 provérbios. Provérbios é um livro de dizeres sábios. Não é uma simples antologia, mas um manual, o livro do texto oriental, que pela repetição de pensamento sábio, ensina os jovens a viverem de forma sábia e correta. É uma sabedoria cristalizada em frases curtas e marcantes, em contrastes dramáticos e cenas inesquecíveis do cotidiano. Estabelece o que é certo e o que é errado, sem querer dar uma forma rápida para o sucesso, porque em Provérbios a sabedoria se baseia no temor de Deus e na obediência às suas leis. O temor do Senhor é a essência de toda a verdadeira sabedoria humana. Esse é o ponto de partida. O livro de Provérbios aplica os princípios do ensinamento de Deus a todas as dimensões da vida, nas relações humanas, na família, no trabalho, na justiça, nas decisões, nas atitudes, nas reações, tudo o que fazemos, dizemos e até pensamos. Deus ensinou o que é melhor para nós e a experiência prova isso. O livro se divide em 8 seções principais. Uma introdução geral sobre a sabedoria, capítulo 1 a 9. 6 coleções de dizeres ou provérbios, capítulo 10 ao capítulo 31, verso 9.
E, por fim, um poema alfabético, acróstico, sobre a esposa ideal, do capítulo 31, do verso 10 ao 31, engloba as 22 letras do alfabeto hebraico e forma um acróstico sobre essa esposa, a mulher virtuosa. Hoje, de modo geral, se aceita que o conteúdo dos provérbios remonta à época dos primeiros reis de Israel, embora o trabalho editorial tenha continuado por alguns séculos. O rei Ezequias de Judá, que organizou parte do trabalho editorial, capítulo 25, verso 1, reinou 250 anos depois de Salomão. O livro, tal como chegou até nós, foi finalizado mais tarde, na época de Josué, o sumo sacerdote, filho de Siraque, que compôs também o eclesiástico livro de sabedoria, incluindo outras obras deuterocanônicas. Isso se deu por volta do ano 180 a.C. Não se sabe ao certo qual foi a participação exata de Salomão em tudo isso. Seu nome aparece no título e ele foi autor e compilador das duas coleções mais longas, que vai do capítulo 10 ao 22 e os capítulos 25 a 29. Salomão era um homem de sabedoria extraordinária. Veja isso em 1 Reis, capítulo 3, 4, 29 a 34. E sua corte se tornou um centro internacional de intercâmbio cultural. 1 Reis 4, 32 a 34. Diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 canções, falou de árvores e plantas, dos animais e dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Através do casamento com a filha de Faraó, Salomão tinha relações estreitas com o Egito e provavelmente conhecia o ensino de Amenemópe, que tem um trecho muito semelhante a Provérbios 22, 17 a 23, 14. Assim, como outras coleções de provérbios, ele e outros sábios da corte recolheram a sabedoria do Oriente, mas incorporaram em provérbios apenas o que condizia com os padrões de Deus. Do capítulo 10 em diante, é melhor ler provérbios em pequenas doses, tomando alguns dizeres de cada vez. Outro enfoque proveitoso é estudar os provérbios por temas. Assim podemos comparar dizeres e ter uma ideia do ensinamento geral sobre um assunto específico. É importante lembrar que provérbios são, por natureza, generalizações. Eles afirmam que é geralmente, não invariavelmente verdadeiro. Os autores não negam que há exceções, mas essas não estão incluídas nos dizeres proverbiais. Por exemplo, Provérbios afirma que aqueles que vivem segundo o padrão de Deus serão bem-sucedidos nesse mundo. Essa é a verdade de modo geral, mas não é uma promessa absoluta. Jó, e acima de tudo a vida de Jesus, nos mostra também o outro lado da moeda, do sofrimento. Um resumo: o livro de dizeres dos sábios para ensinar os jovens a viver corretamente, a verdadeira sabedoria se baseia no temor de Deus. Capítulo 1 a 9, nós vamos encontrar tudo sobre a sabedoria. Capítulo 10 a 31, verso 9, coleções de provérbios e dizeres. Capítulo 31, verso 10 a 31, o poema sobre a esposa ideal, a mulher virtuosa de Provérbios. Quanto aos autores, Salomão foi o compilador da maioria dos provérbios. Também diz que os homens de Ezequias colecionaram e compilaram do capítulo 25 ao capítulo 29. Agur foi o autor do capítulo 30. Lemuel foi o autor do capítulo 31 e mostra os conselhos de sua mãe.
no livro de Provérbios. Vamos então, continuando ainda falando mais sobre o livro de Provérbios, há pelo menos 7 indicações de autores no próprio livro. Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão. Depois nós temos as palavras do sábio. Provérbios do sábio, que se atribui possivelmente a Salomão. E esses são provérbios de Salomão, os contrancedeiros aos homens de Ezequias, a partir do capítulo 25. Nós vamos ter palavras do Agur, filho de Jaque, de Massa, título, e palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. O livro, nós normalmente falamos de Salomão, mas o livro tem outros autores, né? O livro é prefixado com o nome de Salomão, mas é uma seção atribuída aos sábios. E 2 capítulos são atribuídos a Agur e outro a Lemuel. Há quem tente explicar o fato dizendo que Lemuel e Agur são outros nomes de Salomão, mas isso não é bem provável. A tradição judaica afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios. Provavelmente essa declaração talmúdica referia-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores que ajudaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios. Podemos admitir algumas conclusões. Primeiro, a maior parte dos provérbios são realmente de Salomão, conforme 2 Reis 4:32. Lemos que Salomão diz 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Segundo, Agur foi o autor do capítulo 30 e nada se sabe a seu respeito. Terceiro, o rei Lemuel foi o autor do capítulo 31 e também nada se sabe sobre sua identidade. Podemos deduzir que Salomão tenha compilado e incluído os provérbios pré-existentes aos seus, que são os provérbios dos sábios. Quinto, Ezequias, sua equipe, adicionaram, por cerca do ano 700 a.C., outros provérbios, talvez do próprio Salomão e também de outros sábios, que igualmente foram inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Os 2 últimos capítulos são unidades independentes de autores desconhecidos. Quanto à data, não há motivo sólido para abandonarmos a autoria de Salomão, da primeira parte do livro. Nesse caso, a data seria entre o ano 950 a 900, para a escrita do capítulo 1 ao 24, na metade que é a metade final do seu reinado, e aproximadamente 725 a 700, para os últimos capítulos, 25 a 31, que foram compilados por Ezequias e seus companheiros. O livro apócrifo eclesiástico, capítulo 47, 17, cita Provérbios 1:6. Esse apócrifo é datado do ano 200 a.C. e cita Provérbios e aponta algumas evidências do livro. É essa parte que Josué é mencionado como o autor do Eclesiástico que cita Provérbios. Primeiro, Provérbios já existia tempo suficiente bem antes do livro de Eclesiástico para que tornasse reconhecido como fonte de autoridade canônica. Segundo, o livro de Provérbios influenciou o estilo literário de Eclesiástico. Esse é um livro apócrifo, não é o livro de Eclesiastes. Esse se chama Eclesiástico, que aparece na Septuaginta, o que indica uma imitação daquele que se torna padrão do estilo Machal. Conteúdo. Provérbios é um livro único na Bíblia. Possui 31 capítulos, cheios de provérbios em hebraico, seria Machal, frases curtas que afirmam uma verdade e não procura debatê-la, escritos por Salomão e outros autores, sendo seu principal objetivo estimular o leitor
a busca pela sabedoria. Essa sabedoria é obtida primeiramente temendo a Deus, conforme Provérbios 1:7, sendo escrito pelo homem mais sábio de todos os tempos, 1 Reis 3:12. O livro tem a autoridade necessária para aconselhar. É interessante que é voltado aos mais jovens, mas contém conselhos para todos. Em Provérbios, notamos uma importante distinção. Estimula a buscar o conhecimento, mas eleva a sabedoria a um patamar especial. Isso porque o livro deixa claro que acumular conhecimentos não é igual a ser sábio. Sabedoria, em primeiro lugar, é temer ao Senhor e depois aplicar o conhecimento obtido. Ou seja, o livro de Provérbios é um livro de conhecimento empírico, conhecimento prático, onde Deus nos ensina preceitos excelentes para a vida diária, mas não deixa de abordar também questões teológicas. Como exemplo, podemos ver o capítulo 8, onde a sabedoria é a personificação do próprio Deus. Alguns até comparam a sabedoria com Cristo. Você pode ver isso também em João 1, né, onde era o verbo e o verbo se fez carne, a própria sabedoria. A importância desse livro estar na Bíblia é mais do que evidente. Deus não se preocupa apenas em revelar a nós e nos dar experiências sobrenaturais. Ele também quer que tenhamos uma vida feliz e por isso deixou conselhos a serem seguidos. Veja o capítulo 5, nele Salomão ensina ao jovem a não buscar se relacionar com uma mulher imoral. Poderá contrair até uma doença e gastar todo o seu dinheiro com a medicina sem ver resultados. Ou então, capítulo 31, onde uma mãe ensina o filho a procurar a mulher ideal, descrevendo as características dessa mulher. Todo o livro é repleto de meditações sobre a vida prática. A preguiça é condenada e advertida. Os tolos são convidados a aprender. Os pais aconselhados a disciplinar os filhos e os filhos a ouvirem seus pais. Chama atenção também a quantidade de menções negativas que são feitas a respeito da soberba. Ela é condenada e desprezada. Deus a odeia. A humildade é muito mais importante e isso serve de alerta para nós. Quando alguém se repete muito em um livro da Bíblia, quer dizer que tem uma grande importância. Portanto, devemos procurar a humildade. Isto é ser sábio e não sermos soberbos jamais. Outro ponto é o cuidado com os pobres. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, conforme Provérbios 14:31. Parece não ser necessário dizer mais nenhuma palavra a respeito disso. A contribuição do cânon do livro de Provérbios. O texto do Talmud registra a dúvida existente entre os rabinos quanto à canonicidade de Provérbios. Declara o Talmud que o livro de Provérbios também o procuraram esconder por haver contradições no seu contexto. E cita como exemplo a passagem de Provérbios 26, 4 e 5, que diz: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia. Ao insensato responde segundo a sua estutícia. Mas o próprio Talmud interpreta a situação afirmando que não há dificuldade. Um se refere ao assunto da lei e outros a negócios seculares. Vamos ver o esboço do livro de Provérbios. Podemos dividir o livro de Provérbios em 6 partes. Primeira parte,
prólogo, que mostra o propósito e os temas do livro de Provérbios. E isso vai de Provérbios 1, verso 1 a 7. Depois, 13 discursos à juventude sobre sabedoria. Vai do capítulo 1, verso 8 a 9, 18. Nesses 13 discursos temos: obedece a teus pais e segue seus conselhos. Capítulo 1, verso 8 e 9. 2. Recuse todas as tentações dos incrédulos. Capítulo 1, 10 a 19. 3. Submete-se à sabedoria e ao temor do Senhor. Capítulo 1, verso 20 a 33. Depois, 4. Busca a sabedoria e seu discernimento e virtude. Capítulo 2, verso 1 a 22. 5. Características e benefícios da verdadeira sabedoria. Capítulo 3, verso 1 a 35. 6. A sabedoria como tesouro da família. Capítulo 4, verso 1 até o 13, até o verso 13, 20 e 27. 7. A sabedoria e os dois caminhos da vida. Capítulo 4, do verso 14 a 19. 8. A tentação e loucura da impureza sexual. Capítulo 5, verso 1 a 14. 9. A exortação e a fidelidade conjugal. Capítulo 5, 15 a 23. 10. Evite ser fiador, preguiçoso e enganador. Capítulo 6, 1 a 19. 11. A loucura inominável da impureza sexual sob qualquer pretexto. Capítulo 6, verso 20 a 7 e 27. 12. Convite à sabedoria. Capítulo 8, 1 a 36. E 13. Contraste entre a sabedoria e a insensatez. Aí vamos para a terceira divisão, que envolve a compilação principal dos Provérbios de Salomão, capítulo 10, verso 1 ao capítulo 22, verso 16. Encontramos aqui provérbios contrastando o justo e o ímpio, do capítulo 10 ao 15. Depois, provérbios de incentivo à vida de retidão, capítulo 16 ao 22. Quarta divisão, outros provérbios dos sábios, capítulo 22, verso 17 ao 24, 34. A quinta divisão, provérbios de Salomão, registrado pelos homens de Ezequias, capítulo 21, verso 1 ao 29, 27. Aqui nós temos provérbios sobre vários tipos de pessoas, capítulo 25 ao 26, 28, e provérbios sobre vários tipos de procedimento, capítulo 27 ao 29. Por fim, nós temos as palavras finais de sabedoria, capítulo 30 ao 31, 31. Nós temos as palavras do Agur, no capítulo 30, as palavras de Lemuel, no capítulo 31, verso 1 a 9, e acerca da esposa sábia ou a mulher prudente, capítulo 31, verso 10 a 31. Vamos para as considerações preliminares. O Antigo Testamento era, em regra, dividido em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Na terceira parte estavam os livros poéticos e sapiciais, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, etc. Semelhante ao Israel antigo, tinha 3 categorias de ministro: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Esses últimos eram especialmente dotados de sabedoria e conselhos divinos a respeito dos princípios da prática da vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. A palavra hebraica mashal, traduzida por provérbios, tem o sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Jesus mesmo falou diversas parábolas. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios. Mas há também as concisas, mais ricas de sentido de sabedoria, para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo.
Mas no caso desse livro, sua sabedoria é diferente, porque veio da parte de Deus com seus padrões justos para o povo do seu concerto. O ensino mediante provérbios era popular, antigos tempos, em virtude da sua grande clareza e facilidade de memorização e transmissão de geração em geração. Assim como Davi é um manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é um manancial da tradição sapiencial em Israel. Conforme 1 Reis 4:32, Salomão produziu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Outros autores mencionados por nome provérbios são Agur, capítulo 30, Rei Lemuel, capítulo 31, e ambos desses autores eram desconhecidos. Autores em outras seções subentendidas, como capítulo 22 a 24, a maioria teve origem no século X a.C. Porém, é provável também o 7º século a.C., no período do reinado de Ezequias. A participação dos homens de Ezequias na compilação de provérbios encontramos no capítulo 25 a 29, e talvez remonte o período que vai de 715 a 686, durante esse avivamento espiritual liderado por esse rei temente a Deus. É possível que os provérbios de Agur e de Lemuel e outros sábios também tenham sido compilados nesse período. Vamos para o propósito. O propósito do livro está estabelecido no capítulo 1, do verso 2 a 7, que era dar sabedoria e entendimento quanto ao comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade, de modo que os simples sejam prudentes e os jovens sejam inteligentes e ajuizados. Capítulo 1, verso 4. Os sábios sejam mais sábios. Capítulo 1, verso 5 a 6. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual sapiencial sobre a vida de justiça e prudência, o devido alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, como está explicado e declarado no capítulo 1, verso 7. Uma visão panorâmica. O tema central de Provérbios é a sabedoria para um viver justo. Sabedoria esta que começa com a submissão humilde do crente a Deus e daí flui para todas as áreas da sua vida. A sabedoria, em Provérbios 1, instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão e da disciplina. Segundo, adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da bebedeira, da glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça e das más companhias. Terceiro, faz o contraste entre a sabedoria e a tolice, entre o justo e o ímpio, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado, e entre a vida e a morte. Embora Provérbios, como os Salmos, não seja fácil de resumir como outros livros da Bíblia, há seções com estrutura definida. É o caso principal do capítulo 1 ao 9, com uma série de 13 discursos apropriados para os pais em relação aos filhos quando esses atingem a adolescência. Com exceção de 3 discursos, os demais iniciam por meu filho ou meus filhos. Esses 13 discursos contêm numerosos preceitos importantes no âmbito da sabedoria para a juventude.
A partir do capítulo 10, Provérbios contém diretrizes de peso a respeito dos relacionamentos familiares. Provérbios é um livro sobretudo prático, mas contém conceitos profundos de Deus. Deus é a personificação da sabedoria, conforme o capítulo 8, verso 22 a 31. É o Criador, conforme o capítulo 3, 19, 8, 22 a 31. Ele é o descrito como onisciente, capítulo 5, 21, capítulo 15, 3, verso 11, também no capítulo 15, capítulo 21, verso 2. Deus é descrito como justo, capítulo 11, verso 1, 15, 25 a 27. Aí, soberano, capítulo 16, verso 9 a 33. Provérbios termina com uma solene homenagem à mulher virtuosa, capítulo 31, verso 10 a 31, que é um acróstico com 22 versos do alfabeto hebraico. Características especiais. 8 características principais assinalam o livro de Provérbios. Primeiro, a sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculado à inteligência ou a grandes conhecimentos, e sim diretamente ao temor do Senhor. Daí os sábios são aqueles que andam com Deus e observam a sua palavra. O temor do Senhor é um tema frequente do livro de Provérbios. Segundo, boa parte dos sábios conselhos expostos em Provérbios assemelha-se ao conselho de um piedoso pai que ministra a seus filhos. Por isso, muitas vezes chama meu filho. Terceiro, é o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange uma ampla área de princípios básicos de relacionamentos e comportamentos corretos da vida cotidiana. Princípios esses aplicáveis a todas as gerações e cultura. Quarto, sua sabedoria prática, seus preceitos santos, seus princípios básicos para a vida são expressos em declarações básicas, breves e convenientes, de fácil memorização e recordação pela juventude como diretrizes para a vida. Quinto, a família ocupa um lugar vital na importância em Provérbios, assim como ocupava o concerto de Deus em Israel. Pecados que violam o propósito de Deus para a família são expostos abertamente com a devida advertência contra eles. Sexto, os destaques literários de Provérbios, a saber, o farto emprego de linguagem expressiva e figurativa. Provérbios usa símiles, metáforas, paralelismos, contrastes, preceitos, concisos e repetições. Sétimo, a esposa e mãe sábia, retratada no fim do livro, no capítulo 31, é incomparável na literatura antiga quanto à maneira elevada e nobre de abordar o assunto da mulher. Oitavo, as exortações sapienciais de Provérbios são precursores do Antigo Testamento às muitas exortações práticas das epístolas no Novo Testamento. Vamos ver o livro de Provérbios ante o Novo Testamento. A personificação da sabedoria, no capítulo 8, é semelhante à personificação do Logos, o Verbo, no Evangelho de João, no capítulo 1. A sabedoria está empenhada na criação, está relacionada com a origem da vida física e espiritual, tem aplicação prática à vida reta e moral. Está disponível aos que a buscam. A sabedoria de Provérbios tem sua expressão plena em Jesus Cristo, a pessoa maior que Salomão, de acordo com Lucas 11, 31 e Mateus 12, está aqui quem é maior do que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria, 1 Coríntios 1, 30.
e que também está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Com isso, terminamos a introdução do livro de Provérbios. Convidamos você a acompanhar os 31 capítulos, 915 versos que nós vamos cobrir no livro de Provérbios e a meditar. Provérbios tem 31 capítulos, alguns dizem que se você ler um capítulo por dia, num mês como janeiro, que tem 31 dias, você então lerá o livro todo de Provérbios em um mês. Nós aconselhamos a ler Provérbios, estudar, meditar, tirar lições importantes desse livro e os grandes segredos da vida. Com isso nós terminamos. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal do joinha ou subscreva no nosso canal e ajude a divulgar. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe. Quem esteve convosco,